Graças a paz, meus irmãos. Muito bom estar com vocês aqui nesse domingo, onde nós vamos encerrar a nossa série, que começou no começo do mês, sobre dons espirituais. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Deixem a Bíblia de vocês abertas aí, 1 Coríntios, capítulo 13. Põe um marcadorzinho, põe um papelzinho, uma coisinha aí, que nós vamos dar uma folheada aí em todo o livro de 1 Coríntios. Não se preocupe que eu não vou madrugar, não. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus santo, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua presença. Nós não somos dignos de estar aqui, ó Pai. Eu não sou digno de estar aqui, neste púlpito, diante dos meus irmãos, para anunciar a Tua palavra, Pai. Mas o Senhor me colocou aqui. Por isso a minha oração é a oração de Isaías, Senhor. Purifica meu coração. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Purifica meu coração, purifica meus lábios, purifica minha mente, para que eu seja digno de anunciar a Tua palavra como um verdadeiro apologeta, como um verdadeiro defensor do Evangelho. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Bom, estamos no final da sessão dos dons espirituais, e hoje nós vamos estudar, a proposta é nós estudarmos 1 Coríntios capítulo 13. Quem não conhece 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor. Quem não conhece esse lindo texto? Eu tenho certeza que se vocês não leram muito esse texto, mas pelo menos, talvez, em algum casamento, vocês já ouviram sobre esse texto. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. Músicas foram feitas com esse texto. Declarações de amor às esposas, foram feitas com esse texto. Realmente é um belo texto. Talvez seja um dos mais belos textos da Bíblia. Talvez até seja um dos mais conhecidos da Bíblia. Tirando aí os Salmos 23, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez seja um dos textos mais conhecidos na Bíblia. E a maioria dos teólogos são unânimes em dizer que Paulo aqui foi extremamente movido pelo Espírito Santo de Deus ao escrever um texto tão belo. Mas eu lamento dizer para os irmãos que 1 Coríntios não é um texto de casamento. Embora possa ser usado como uma base para casamento. De forma secundária, talvez 1 Coríntios possa ser usado para um casamento. Mas Paulo, quando escreveu, a sua intenção primária, sua intenção inicial, ao escrever 1 Coríntios, começando do versículo, parte B do versículo 31 do capítulo 12, e todo 1 Coríntios 13, não foi falar sobre casamento. Foi falar sobre algo talvez muito mais amplo e mais importante, falando sobre eclesia, falava sobre igreja, falava sobre relacionamentos entre irmãos da igreja. É por isso que 1 Coríntios 13 está entre o 12 e o 14. Eu quis dizer que é por isso que 1 Coríntios 13 está no meio, exatamente no meio da explanação de Paulo sobre dons espirituais. Pela manhã nós vimos um encerramento, basicamente um encerramento sobre os dons espirituais, quando o pastor Neto falou sobre 1 Coríntios 14, dois dons espirituais que a igreja de Corinto anelava com muito fervor, que era o dom de línguas e o dom de profecia. E agora nós vamos ver sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. Se eu pudesse dar um título para esse sermão, meu título seria assim: um caminho ainda mais excelente.
o amor. Mas antes da gente ler, meus irmãos, 1 Coríntios 13, a gente precisa fazer aí, eu gosto de falar uma palavrinha, vamos fazer um mise en point de 1 Coríntios. Vamos fazer uma revisão de 1 Coríntios. Por que Paulo chegou em 1 Coríntios 13? Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Bom, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9, a partir do versículo 9, está escrito assim: na outra carta, já escrevi, ninguém sabe onde foi parar essa carta, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, por neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Então, Paulo estava lidando com a igreja mundana. A igreja de Corinto, embora a maioria dos estudiosos, dos teólogos, falem que Paulo não chegou a repreender Corinto do ponto de vista doutrinário, mas a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas de relacionamento. E um dos problemas era porque o mundanismo estava dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha problemas de divisões, facções. E esse texto já foi meio que lido na semana passada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 a 12, diz assim a palavra de Deus, palavra de Paulo. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. A igreja de Corinto estava passando por problemas de divisões, partidos, facções. Ah, não, eu prefiro o pastor Neto. Aquele pastor Wagner, meu carequinha, eu prefiro o pastor Wagner, ele prega muito melhor. Ah, não, é melhor o pastor Gregory. Facções, divisões. Os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo, os de Cristo. No capítulo 4, versículo 6, Paulo falou, eu anotei aqui na versão NVT: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo, que era um cooperador da igreja de Corinto, para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Era uma igreja dividida. A igreja de Corinto também passava por problemas incestuosos. Olha a Bíblia de vocês aí, passe um pouquinho à frente a Bíblia de vocês aí no capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz 1 Coríntios 5 e 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Olha só, misericórdia, né? Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Problemas incestuosos. Que igreja, né? A igreja de Corinto era uma igreja que estava passando por problemas jurídicos entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Passe uma página aí na Bíblia de vocês, ou acesse, não sei, mas mudou aí a linguagem, né? 1 Coríntios 6 e 1 diz assim, ó: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? A igreja de Corinto estava passando por problemas jurídicos entre os seus próprios irmãos. A igreja de Corinto tinha problemas de imoralidade sexual. Versículo 15 desse mesmo capítulo 6 diz assim a palavra de Deus: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum.
Paulo estava repreendendo porque existiam problemas de imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Mas existe um problema ali, existia um problema também em Corinto, além de todos esses que eu mencionei, existiam muitos outros que chamou muito a atenção de Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja que desejava ardentemente os dons espirituais, mas por motivos errados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Paulo estava mostrando como eles deveriam buscar os dons espirituais. A igreja de Corinto desejava ardentemente os dons espirituais, mas por motivações erradas. E porque a igreja de Corinto buscava os dons espirituais por motivações erradas, é que Paulo começou a introduzir o ensinamento sobre os dons espirituais. E pelo fato da igreja de Corinto buscar os dons espirituais, eles, os irmãos da igreja de Corinto, se consideravam mais superiores, mais espirituais que os outros irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36, a partir do versículo 36 até o versículo 39, diz assim: por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Vocês são dono da palavra de Deus, por acaso? Foram vocês que escreveram a palavra de Deus? Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto. Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que isto é mandamento do Senhor. O que estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. E se alguém o ignorar, está ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Era uma igreja orgulhosa. Se achavam mais espirituais que os outros. E para esses irmãos de Corinto, o conceito de ser espiritual estava relacionado principalmente com os dons de línguas e de profecias que foi falado pela manhã. Paulo, então, ele revelou a causa interna do problema. Qual era o problema? Qual era o motivo? Qual era o que estava causando tantos problemas na igreja de Coríntios? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, volte um pouquinho a Bíblia de vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu falei que a gente ia ler bastante hoje. 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo faz ele usa aqui de forma paralela dois termos, carnais e imaturos. A igreja de Corinto era uma igreja imatura, era uma igreja carnal. E os crentes de Corinto se consideravam espirituais e superiores a outros, mas na verdade eles eram, segundo Paulo, carnais, imaturos e, além disso tudo, divisionistas, separatistas, promotores de facções. E aí, quando eu comecei a estudar esse texto, eu comecei a pensar na nossa igreja brasileira hoje, na igreja evangélica do Brasil. Não é verdade que a situação da igreja de Corinto, naquela época, reflete a realidade da igreja evangélica brasileira hoje? Um intenso divisionismo provocado por imaturidade, carnalidade,
culto à personalidade. Ah, eu gosto tanto daquele pastor da internet. Ele fala tão bonito. Orgulho espiritual. Ah, eu oro mais que os meus irmãos. Eu tenho um dom de profecias. Senta aqui, só os profetas. Mundanismo. E por quê? Para refletir. E essa mensagem aqui é para nós, crentes. Porque muitas vezes o culto à personalidade de nós, crentes, cristãos da Igreja Evangélica Brasileira, nos afastam de nossas igrejas locais. Como se os nossos pastores das nossas igrejas locais, sim, igrejas humildes, pastores desconhecidos, pastores ordinários e não extraordinários, mas pastores sérios com Deus. Por que o nosso culto à personalidade nos afasta das igrejas locais? Como se estas não fossem espirituais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, Paulo falou assim, quando ele estava argumentando sobre as facções, um de Cefas, outros de Apolo, outros de Paulo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Fui eu que fui crucificado por vocês? Foi Apolo que foi crucificado por vocês? Foi o pastor fulano de tal da internet que foi crucificado por vocês? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Facções, divisões dentro da igreja. E por causa do problema dos coríntios, Paulo ensina sobre os dons espirituais. Chegamos então, finalmente, aos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, até o capítulo 14, versículo 40. E quando Paulo começa a explicar sobre os dons espirituais, está lá em 1 Coríntios 12, 1. Vamos abrir nossas Bíblias aí, 1 Coríntios 12, 1. Ele fala assim, ele usa dois termos para dons. Irmãos, não quero que vocês estejam situados, desinformados a respeito dos dons espirituais. A eles um termozinho no grego que significa do Espírito. Tom pneumático, do Espírito. Que pertence ao Espírito. É do Espírito. Está sob a posse do Espírito. E no final do capítulo 12, ainda no começo do capítulo 12, versículo 4 do capítulo 12, onde ele fala, ora, os dons são diversos. Paulo usa um outro termozinho em grego, que significa charisma, de onde vem nossa palavra carisma, de onde também vem a palavra cariz, que significa graça. Por que isso é importante? Porque Paulo queria, de forma intercambiável, ora usando tom pneumático, ora usando carisma, queria dizer, olha, meus irmãos, os dons que vocês tanto procuram não pertencem a vocês. É Deus que dá, por graça. Não se orgulhe de tê-los, porque é graça. E o que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Vocês não merecem. Vocês não merecem o dom de línguas. Vocês não merecem o dom de profecias. Vocês não merecem o dom do serviço. Vocês não merecem o dom da misericórdia. Mas é graça. Deus dá por pura graça. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, tem um texto muito interessante que já foi lido pela manhã, que diz assim, a manifestação do Espírito, e entenda-se aí, dons, é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. E esse termo aí, fim proveitoso, no grego, ele dá a ideia, um fim comum, para todos. O fim não é individual, não é privado, é um fim para todos. Prostos sinfero, um fim
para todos, para que todos sejam beneficiados. Com isso, Paulo quis dizer que o dom é para a edificação da igreja. O dom é pros tos sinfero. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim: sirvam uns aos outros. Paulo falando sobre os dons espirituais também. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, para que servem os dons? Nós já estudamos isso aí o mês inteiro. Estou só revisando. Para edificar a igreja. Por quê? Porque o dom que Deus deu para cada um de nós é pura graça. É puro carisma, charisma do Senhor para o seu povo. Primeiro, Paulo mostrou qual é o verdadeiro significado do dom. Falou, meus irmãos, vocês estão entendendo errado o dom. Dom não é para edificação própria. Dom não é para promoção. Vocês estão se achando que são os donos do dom de profecia. Ah, eu sou o profeta da igreja. Todos devem me respeitar. Né? Peito de pombo. Não. Dom não é para isso. Dom é para a edificação da igreja. A sua postura deve ser de louvor a Deus. Obrigado, Senhor, por essa grande responsabilidade. A sua postura deve ser de humilhação diante de Deus. De louvor pela graça recebida do dom. Então, Paulo corrige a visão da igreja de Corinto a respeito dos dons. Vocês estão pensando errado sobre dons. Dom é para edificar a igreja, não para promover o crente. Bem parecido, ou bem diferente, do que nós vemos hoje. Mas, durante a explicação de Paulo sobre os dons, e Paulo gostava muito de fazer isso, ele amava fazer isso, Paulo dá um break. Plum, e ele faz um interlúdio. E o interlúdio é 1 Coríntios 13. Paulo para de falar um pouquinho sobre dons e vai falar sobre o amor. O amor. 1 Coríntios 13 é um interlúdio que Paulo faz sobre o assunto dons espirituais. Para quê? Para ensinar para os irmãos um caminho mais excelente. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, vocês estão querendo muitos dons, eu vou explicar para vocês que vocês entenderam errado sobre dons. Dom é assim, assim, assado, assim, 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 entenderam? Ah, agora estamos entendendo. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Tem uma coisa muito melhor que dom. O que, Paulo? O amor. É isso que Paulo faz em 1 Coríntios 13. É por isso que em 1 Coríntios 13... um pouquinho antes, 1 Coríntios 12, a parte B do versículo 34, Paulo diz assim: entretanto, versículo 31 do capítulo 12, entretanto, procure com zelo os melhores dons. E ele fala, eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Paulo fala assim, ó, não, deixa de lado um pouquinho o dom agora, deixa de lado. Tem coisa melhor que dom. O que, Paulo? Tem coisa mais excelente que dom. O que, Paulo? Tem um caminho mais excelente que dom. E o que é? Fala logo. É o amor. É isso que Paulo faz. Tanto que no capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios, ele fala assim, portanto, sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. Então, vamos entrar agora em 1 Coríntios 13. Vamos entrar na pregação. 1 Coríntios 13, a gente pode dividir em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, versículo 4
5 e 6 e do versículo 8 em diante. A primeira parte, 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. E aí ele faz uma referência a Mateus 17, quando Jesus fala sobre, se você tiver uma fezinha assim, você pode falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. Lembram disso? Paulo faz um paralelo à mensagem de Jesus, lá em Mateus 17. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada, de nada me adiantará. Então, dos versículos 1 ao versículo 3, eu coloquei um títulozinho ali. A primeira parte. E eu escrevi assim: sem o amor, os dons espirituais não têm valor. Sem o amor, os dons espirituais não valem nada. Do versículo 1 ao 3, Paulo faz um paralelo, perceba aí o texto, entre dons espirituais, e principalmente os dons que os coríntios anelavam, e o amor. Paulo fala de línguas, ainda que eu fale as línguas dos homens. Ele está falando do dom de línguas, que nós estudamos pela manhã. Paulo fala de profecias, ainda que eu tenha o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios, toda a ciência. Paulo fala do dom da fé, ainda que eu tenha tamanha fé. Vocês querem o dom da fé? Mas ainda que eu tenha tamanha fé. Vocês querem dom de profecia? Mas ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Vocês querem profetizar? Ainda que eu seja o maior profeta de todos, conheça todos os mistérios, sei de tudo, sei mais do que eu mesmo, Paulo, que foi até o terceiro céu. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, dom da misericórdia e do serviço. E perceba que, à medida que Paulo faz um paralelo entre dons e amor, Paulo usa uma figura de linguagem, que o pastor Neto falou aqui pela manhã, que é a figura de linguagem do exagero, a hipérbole. Ah, vocês querem o dom de língua? Então tá bom. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens, eu falo todas as línguas, todas. Falo inglês, falo português, falo grego, falo hebraico, falo todas as línguas. Eu sou um poliglota de todas as línguas. E falo ainda mais. Achando pouco, eu falo a língua dos anjos. Olha o exagero de Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, meu amigo, nada serei. Ainda que eu seja o maior profeta de todos, nossa, eu sou o maior profeta. Exagero, hipérbole. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, entregue meu próprio corpo, exagero, hipérbole mais uma vez. Se eu não tiver amor, exagero, hipérbole. E quando Paulo fala isso, primeiro versículo, 13:1, Paulo fala uma coisa que é muito interessante e me deixou muito assim, encafifado quando eu estava estudando esse texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Tem muita discussão teológica sobre isso. O que é esse negócio de símbolo? O que é esse negócio de bronze que ressoa? E aí eu resolvi fazer diferente. Pastor Neto, por favor, suba aqui no púlpito, por favor. Me ajuda aqui. Vamos fazer uma coisa aqui bem rapidinho. Segura aqui o microfone, por favor. Eu vou explicar para vocês o que é
um símbolo que retine. Esse aqui. O que é um símbolo que retine ou o que é um bronze que soa? Por enquanto, vocês estão achando bonitinho. No 20ª batida, vocês vão dizer, para, pelo amor de Deus. Isso é um bronze que soa. Isso é um símbolo que retine. Por que Paulo fez isso? Paulo fez isso porque ele estava explicando que naquela época, Corinto, que era uma cidade extremamente idólatra, cosmopolita, mais de 26 templos, adorações a Afrodite, a muitos outros deuses. Era costume desses idólatras, dessas pessoas pagãs, era um costume pagão, era um ritual pagão. Pum, pum, pum. Sons de percussão em adoração a Afrodite e a muitos outros deuses que eram adorados naquela região. Eram sons estridentes, sons difíceis de ouvir, sons que doíam no ouvido das pessoas, doía a cabeça. Eu não aguento mais ouvir esse som, eu não aguento mais. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, ó, meu irmão, se você é profeta, mas não tem amor, a sua profecia dói no meu ouvido. Para de falar, está doendo no meu ouvido, você está falando demais. É isso que Paulo está falando. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência e tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O crente que buscava os dons e não tinha amor, era como esses insuportáveis e irritantes sons. A segunda parte do texto vai do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim, vamos ler. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma indecente, inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A essa parte, a esta perícope, eu intitulei o amor em ação, o amor triunfante. O amor em ação, o amor triunfante. Aqui Paulo mostra um amor em ação, em movimento. E ele usa uma outra figura de linguagem, a personificação. Ele trata o amor como se fosse uma pessoa. Ele falou assim, ó, o amor é paciente. O amor é bondoso, dando qualidades de pessoas ao amor. Personificação. O amor é paciente. Você suporta aquele irmão que está do seu lado, chato? Ou você é intolerante com ele, impaciente com ele? Não quero olhar mais na cara desse irmão. Vixe, esse irmão... Vou mudar de calçada. Vou atravessar a calçada. O amor é paciente, meu irmão. O amor é bondoso. Você busca de forma intencional, proativa, maneiras de ser útil na vida de outras pessoas? Ou você só pensa nos seus problemas, nas suas preocupações e nos seus próprios interesses? O amor não inveja ou não arde em ciúmes. Você se alegra com as conquistas dos outros? Ou você fica remoendo no seu coração? Ah, eu merecia, era eu que devia conseguir isso aí.
O amor não se vangloria, não se envaidece. Você se acha melhor que os outros? Ou humildemente se coloca à disposição de Deus para servir? O amor não se orgulha. Você considera os outros mais importantes que você? Ou você quer sair correndo para sentar no primeiro lugar? Não, eu mereço o primeiro lugar. O amor não é indecoroso, não se conduz de forma inconveniente. Você maltrata seus irmãos pelo modo de agir, pelo modo de falar, pela maneira como você cumprimenta seus irmãos, pela maneira como você se reporta aos seus irmãos. Você maltrata os seus irmãos. Tudo isso era o que acontecia na igreja de Corinto. O amor não procura os seus próprios interesses. Versículo 5. Qual é o seu interesse? Qual o seu interesse? Seus próprios projetos e sonhos? Vai fazendo uma análise no coração de vocês, porque eu já fiz isso aqui e eu não vou nem falar minha nota. O amor não se ira facilmente, não se irrita. Você fica nervoso fácil com o seu irmãozinho que é mais devagar? Você é uma pessoa iracunda no trânsito com seus irmãos, quando está evangelizando com seus irmãos? O amor não guarda rancor, o amor não se ressente do mal. Você é uma pessoa rancorosa? De repente não quer vir mais para a igreja porque alguém brigou com você, olhou feio para você, deu as costas para você. Você guarda rancor? Você se ressente do mal? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, suporta calado todas as injustiças. Quando você sofre uma injustiça, você sai igual um super-homem, igual um homem no dia de fúria e quer fazer justiça com as próprias mãos? Ou você suporta calado todas as injustiças, sabendo que a justiça é do Senhor? Minha é a vingança, diz o Senhor. O amor tudo crê. Você vive desconfiado do seu irmão? O amor tudo espera. Você espera que confiantemente que os seus irmãos vençam? O amor tudo suporta. Você vence todas as tentações e provações? Como está o seu amor no seu coração? Você seria aprovado se Deus fizesse todas essas perguntas para você? Responda entre você e Deus. Seríamos aprovados por Deus? Teríamos pelo menos 50% de amor? Essa lista, meus irmãos, ela não é uma lista exaustiva. Paulo coloca essas coisas e nós poderíamos colocar muitas outras coisas. Mais 16 coisas aqui. Paulo coloca todas essas coisas baseadas na realidade da igreja de Corinto. E aí, finalmente, Paulo chega aos versículos 8 ao versículo 13. Vamos ler. Versículos 8 ao versículo 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três
porém, o maior deles é o amor. Aqui, na terceira parte deste capítulo lindo, maravilhoso que Paulo escreveu, eu intitulei, do versículos 8 ao versículo 13, só o amor permanece para sempre. Só o amor permanece para sempre. Todos os dons acabarão. Um dia, todos os dons cessarão. Todos os dons cairão. Na linguagem de Paulo, porque no versículo 8, quando Paulo fala o amor jamais acaba, a ideia aqui é de cair. Como se fosse uma pessoa, cair. O verbo acabar no grego significa cair. Todos os dons acabarão, mas o amor jamais cessará. Uma boa figura de linguagem para isso, ou uma boa ilustração para isso, é uma ilustração que Paulo mesmo gostava de fazer. Paulo comparava a vida do cristão como um edifício, uma construção de uma casa. Estamos, durante a nossa trajetória da nossa vida, construindo a nossa casa, o nosso edifício. Mas para a gente construir o nosso edifício, a gente precisa de instrumentos, porque a casa está crescendo, a casa está se levantando, a casa está subindo, está ficando bonita a casa. É nossa vida, é nossa trajetória neste mundo. E chega uma hora que a gente precisa usar andaimes, porque a casa está crescendo. Colocamos andaimes aqui, andaimes ali, até que um dia toda a casa estará completa, perfeita, pintada, tudo lindo. Mas nós não, assim, neste dia, nós não precisaremos mais dos andaimes. Os dons espirituais são esses andaimes, para edificar a nossa casa espiritual. Hoje o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus, ela é incompleta. Versículo 9 diz isso. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas um dia ela se tornará completa e não precisaremos mais dos dons espirituais. Um dia, quando Jesus voltar, nós não precisaremos mais dos dons espirituais. Mas o amor, ele vai permanecer. Dos versículos 10 até o versículo 13, 10, 12, até o final do versículo, principalmente do 10 ao 12, especificamente do 10 ao 12, Paulo, então, ele termina a sua explicação sobre o amor falando em figuras escatológicas. Figuras escatológicas. Versículo 10 diz assim: mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. No versículo 9, Paulo tinha falado assim: o nosso conhecimento não é completo. Nós não sabemos tudo de Deus. Você sabe tudo de Deus? Não. Nós sabemos, o que sabemos de Deus é o que Deus revelou para nós na sua palavra. Mas nosso conhecimento não é completo. Aí no versículo 10, Paulo fala assim: mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. A chave para entender esse texto aqui, novamente, é o grego. A palavra completo, ou a completude aí no grego, é uma palavrinha que, junto com o seu artigo, significa ton teleion. Ou melhor, to teleion, porque é neutro, que significa completude, perfeição. Tem muitos teólogos, e o pastor Neto falou um pouquinho sobre isso pela manhã, que interpretam esse texto de diversas formas. Esse completo aí é quando o amor da igreja vai crescendo, 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 crescendo. Quando chegar a um nível X, nós não precisaremos mais de profecias, não precisaremos mais de línguas, não precisaremos mais de dons, porque o amor se completou. Eu não acredito que essa seja a interpretação mais adequada para esse texto.
A completude aí é a definição do cânon. O pastor Neto falou um pouquinho sobre isso pela manhã. Agora, mas imagine, coloque-se no lugar dos leitores de Corinto. Eu sou Paulo, vocês são os leitores de Corinto. Aí eu estou falando assim, meus irmãos, quando tudo se tornar completo, ou seja, quando a Bíblia ficar completinha, de Gênesis ao Apocalipse, eu acho que isso vai acontecer lá para depois de 400 anos depois de Cristo. Aí sim, aí vocês não vão precisar mais de profecias. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, do que Paulo está falando aqui? Mas quando vier o que é completo, então o que é completo será aniquilado. É Jesus. Quando Jesus vier, na verdade, ele não está nem falando de Jesus, está falando do evento. Porque o grego está no neutro. To teleton. Quando Jesus voltar, sua segunda vinda, parousia, a esperança do cristão, então vocês não vão precisar mais de dons nenhum. Nem de dom de profecia, nem de dom de línguas, nenhum desses dons. Tudo será aniquilado. É isso que Paulo quis dizer, linguagem escatológica. Versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo falou em outra carta sua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Novamente, Paulo está usando a linguagem escatológica aqui, meus irmãos. Quando nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, e quando isso vai acontecer? Parousia, quando Jesus voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Amém, que susto. Quando alcançarmos a estatura de varão perfeito, não precisaremos mais de dons. Versículo 12, porque agora vemos como num espelho. A gente, para entender essa passagem, a gente precisa entender que os espelhos da época de Paulo não eram os nossos espelhos gigantes que nós temos nos nossos quartos, nas nossas casas, que dá para ver tudo, todas as verruguinhas, todos os cravinhos, tudo, com iluminação assim, assado, branca, amarela, não sei das quantas, para ver tudo. Não. O espelho de Paulo era espelho em bronze polido. Você olhava assim uma sombrinha, só para ver se não estava tão feio. Agora nós vemos como num espelho, de forma um tanto obscura. Talvez só a silhueta, mas depois veremos face a face. Veremos face a face a Cristo Jesus. Aleluia por isso. Que gloriosa esperança. Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. E Paulo termina dizendo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu fiquei pensando, por que será que Paulo escolheu esses três? Fé, esperança e amor. Ele poderia ter escolhido assim, agora, pois, permanece a fé, a alegria. Não poderia? A fé e a amabilidade. Afinal, nós temos que ser amáveis uns com os outros. Agora, pois, permanece a fé e a benignidade. Nós temos que ser bondosos uns com os outros, benignos uns com os outros. Mas não. Paulo escolheu fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Os três pilares da vida cristã. Fé que salva, que justifica o cristão e o torna diante de Deus justo.
Esperança que um dia nós não teremos mais dores. Um dia Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Um dia nós não teremos mais doenças. Um dia nós não teremos mais preocupações. Você ainda tem essa esperança? Ou você já perdeu essa esperança? Um dia você não vai precisar mais se preocupar em trabalhar para pagar suas contas. Um dia você não vai precisar se preocupar em lutar contra aquele câncer. Ele estará diante de nós, face a face, nós cantamos aqui. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é glorioso isso? Fé e esperança. Fé que nos salva e esperança de um dia morarmos com Jesus. Paulo falou que as nossas momentâneas desilusões aqui neste mundo, problemas, dificuldades, em nada se compara com a gloriosa presença de Jesus Cristo, onde estaremos com Ele face a face. Isso é maravilhoso, irmãos. Mesmo assim, preste atenção, mesmo sendo maravilhoso, a fé e a esperança, o maior deles ainda é o amor. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós não precisaremos mais de fé. Já estaremos com Ele. Quando Jesus vier buscar você e a mim, nós não precisaremos mais de esperança, porque a nossa alegria já estará concreta. Mas o amor, o amor vai permanecer. Sabe por quê? Porque o amor não é um dom, meus queridos. Sinto muito informar. O amor não é um dom. Talvez na sua Bíblia, lá no versículo, no capítulo 3, no comecinho, tenha um título em negrito falando assim: o amor é o dom supremo. Amor não é dom. Talvez do ponto de vista semântico, o amor seja um dom porque é Deus que dá. Mas do ponto de vista do texto aqui, do que Paulo explica, amor não é dom. Amor é muito melhor que dom. Amor é muito mais gracioso, glorioso que dom. Amor, na linguagem de Paulo, é muito mais excelente que dom. Espera aí, escutem. Eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente que o dom. É o amor. E o que é amor, então? Se não é dom? Amor é fruto. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é fruto. E vocês sabem que fruto todo cristão precisa ter. Dom, Deus reparte a cada um como Ele quer. Uns têm dons de profecia, outros têm dons de serviço, outros têm dons de ensino, uns são mestres. Mas amor, você e eu temos que ter. Não temos escolha. Porque amor é fruto. Por não ser um dom, o amor jamais acaba. O amor não vai acabar, porque o amor não é um dom. E o que mede a espiritualidade de um cristão, ao contrário do que os crentes da igreja de Corinto achavam, o que mede a espiritualidade de um cristão é o amor. Como está o seu amor para o seu irmão? Como está o seu amor? Eu vou terminar minha palavra de hoje contando uma história muito rápida, muito rápida. Um estudo que aconteceu nos Estados Unidos, em uma universidade americana, sem entrar em detalhes, e uma professora sugeriu fazer uma pesquisa de campo nessa universidade com seus alunos, e eles foram até uma comunidade pobre dos Estados Unidos, que hoje, aqui no Brasil, nós chamaríamos de favela. E eles conseguiram
250 crianças. Conseguiram entrevistar, conversar 250 crianças. E avaliando toda a vida daquela criança, com aquele questionário gigante, toda aquela avaliação do trabalho, eles concluíram que quase 90% daquelas crianças, em 25 anos, estariam ou mortas ou presas. E esse estudo encerrou aí. 25 anos se passaram. E aquela mesma universidade resolveu retomar o estudo. E aí eles foram a campo, atrás dessas crianças, que não eram mais crianças, e conseguiram um pouco mais da metade desse N que eles tinham conseguido, 250. E eles começaram a perceber uma coisa muito interessante, que aquela projeção que eles tinham feito há 25 anos não se concretizou. Onde estavam os mortos e os presos? Pouquíssimos. Mas existia um denominador comum nas histórias de quase todas aquelas crianças que não eram mais crianças. Uma professora. Todos falavam de uma tal de professora. Professora fulana de tal. Ela me ajudou a minha vida a ser mudada. E eles foram atrás daquela professora. E procurando, eles acharam aquela professora em um asilo, né, um local de idosos. E eles descobriram que aquela professora era aquela universitária, professora universitária de 25 anos, que líder do estudo, que liderava a pesquisa. Pesquisadora, líder da pesquisa. Quando aquela mulher, que era cristã, percebeu a projeção daqueles meninos, ela resolveu ir a campo, morar naquela favela e trabalhar na vida daquelas crianças. Evangelizar, amar, cuidar, proteger. E aqueles meninos, aqueles pesquisadores, perguntaram para aquela senhora: por que você fez isso? Ela falou: porque Deus me amou primeiro. Como está o seu amor? Deus te amou primeiro. Esse amor não constrange você? Pai querido, aqui estamos nós diante de Ti. Pedimos ao Senhor perdão, porque a Tua palavra nos constrange. A Tua palavra nos confronta. Somos tomados no nosso dia a dia com as nossas preocupações egoístas. Esquecemos de amar. O Senhor nos amou primeiro. E nós não somos capazes de amar. Perdoe-nos, Senhor, porque somos tão infiéis. Mas mesmo assim o Senhor permanece fiel. Mesmo com as nossas falhas, o Senhor continua nos amando. O Senhor não nos ama por causa dos nossos lindos olhos azuis, mas o Senhor nos ama porque o Senhor escolheu nos amar. E que assim como nós somos amados por Ti, nos constrange para que possamos amar o nosso irmão. Que o nosso propósito, Senhor, não seja buscar dons de línguas, dons de profecias. Que o nosso propósito não seja ser rico em dons, embora tudo isso seja importante e seja para a edificação da igreja. Mas a Tua palavra nos ensina que há um caminho muito mais excelente, que vai durar para sempre, que é o amor. E o Senhor nos amou primeiro.
Ajuda-nos a amar o nosso irmão que está sofrendo do nosso lado. Ajuda-nos a amar. Há muitas almas que estão caminhando a largos passos para o inferno, e nós não nos levantamos das nossas cadeiras para evangelizá-los, para buscá-los, para abraçá-los, para confrontá-los com o teu evangelho transformador. O amor nos impulsiona a seguirmos em frente, mesmo com dores nas costas, mesmo com dores nos pés, mesmo com doenças. O amor nos constrange a ir em frente, a marchar em frente. Transforma o nosso coração, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.